bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esta videoaula. Pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante as férias, que tenham se cuidado bastante. Agora é hora da gente voltar aos nossos estudos. Bom, pessoal, então nas aulas anteriores, nós vimos lá com vocês, que foi a regra de Chiot. Nós vimos multiplicação de matrizes, nós vimos o teorema de Laplace, e agora, para fechar esse assunto, antes da gente entrar em sistema, a gente vai estar vendo com vocês a matriz inversa, beleza? O que é uma matriz inversa? A matriz inversa é uma matriz inversa dessa aqui, Professor, é só inverter? Não, não é isso. Eu vou explicar para vocês direitinho, passo a passo. Peço que você reveja essa aula mais de uma vez, tá legal? Para que não resta nenhuma dúvida aí para você. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, para você obter uma matriz inversa de outra matriz, tem duas situações que devem acontecer. A primeira delas, a matriz tem que ser quadrada, certo? Então ela tem que ser uma matriz 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 e assim por diante. Professor, e se for 2x3, tem inversa? Não tem. Então o primeiro passo, ela tem que ser quadrada. Então essa matriz aqui é uma matriz o quê? 2x2, Então se ela é uma matriz 2x2, significa que ela tem a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de linhas. Então ela é quadrada. Então ela admite inversa. E, além disso, tem outra propriedade. O determinante dela não pode ser igual a zero. Ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Entenderam? Então, repetindo. Primeiro passo. Ela tem que ser de ordem quadrada. E o seu determinante não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Então, primeiro passo. Fiz a verificação. Ela é quadrada? Sim. Então, ela admite matriz inversa. Segundo ponto. Eu irei calcular o determinante dessa matriz e verificar se ele é igual a zero ou não. Como que nós calculamos o det de A? Então, o det de A é assim, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Troco o sinal, menos 6. Então, o det de A é igual a 4 menos 6, menos 2. Então, o det da matriz ele não é igual a zero, ele é menos 2. Significa que ele é diferente de zero. Então ele atende a primeira condição de existência e também atende a segunda condição de existência. Ok? Pessoal, a matriz inversa ela é representada pela mesma letra A, porém, aqui em cima existe um menos 1. Entenderam? Então, a simbologia da matriz inversa é esse menos 1 aqui no expoente. Como que a gente calcula ela? A gente copia a matriz original. Então, a matriz original, 1, 3, 2, 4... Atenção, coloca um sinal de vezes e aqui do lado nós iremos criar uma matriz que nós chamamos de genérica. Uma matriz que eu irei criar. Eu vou chamar assim, aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Tudo bem? Lembrando, tem que ser na mesma ordem. Então, eu criei uma matriz A, B, C, D, também de ordem 2x2. Em seguida, colocamos o sinal de igual
abrimos novamente um parênteses e colocamos aqui no sinal de igual a matriz identidade de mesma ordem. Lembra da matriz de identidade? É aquela matriz onde toda a diagonal principal é igual a 1. Então fica assim, 1, 1, 0, 0. Pronto. Então, copia a matriz, cria uma matriz genérica, iguala a matriz identidade. Então, esse é o primeiro passo para a gente calcular. Atenção, agora a gente tem que lembrar lá das aulas anteriores. Como assim, professor? Aquelas aulas que nós aprendemos a multiplicar matrizes. Então vai ficar assim. A elevado a menos 1. Atenção. Primeira linha com primeira coluna. Depois façamos novamente a primeira linha com a segunda coluna. Então vai ficar assim, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Atenção. 1 vezes A é A. 2 vezes C, 2C, mais 2C. Atenção. A primeira linha, ela multiplicou apenas a primeira coluna. Ela tem que multiplicar a segunda coluna. Aí nós fazemos também com a segunda coluna. Esse vezes esse e esse vezes esse. Atenção. 1 vezes B é B. Depois, 2 vezes D mais 2D. Atenção. A primeira linha já multiplicou a primeira coluna e a segunda coluna. Passamos agora para a próxima. A segunda linha irá multiplicar a primeira coluna e a segunda coluna. Então vai ficar assim, ó. Esse vezes esse, depois, esse vezes esse. Então vai ficar assim, 3 vezes A, 3A. Depois, 4 vezes C mais 4C. Atenção, passamos para a próxima coluna. Então agora vai ficar assim, ó. 3 vezes B, depois 4 vezes D. Então vai ficar 3 vezes B, 3B. Depois 4 vezes D, 4D. Fechamos o parênteses e igualamos a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Agora, jovens, nós teremos aqui um sistema que nós chamamos de sistema de equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar esses sistemas. Atenção, eu vou primeiro montar esse primeiro sistema, depois o segundo. Atenção, jovens. Esse A mais 2C, ó, ele tem que ser igual a esse 1 aqui, ó, porque ele corresponde à primeira coluna e à primeira linha, e aqui a primeira coluna e a primeira linha também. Então você vem e escreve aqui, ó, A mais 2C é igual a 1. Atenção, montamos agora a segunda linha, o segundo sistema. Esse 3A mais 4C tem que ser igual a 0, porque ele está na primeira linha
na segunda linha em primeira coluna e aqui na segunda linha em primeira coluna também. Então escrevamos 3A mais 4C é igual a zero. Montamos o primeiro sistema de equação. Passamos para o segundo. Atenção. O B mais o 2D tem que ser igual a zero. Então vai ficar assim. B mais 2D é igual a zero. Ó, segunda coluna, primeira linha. Segunda coluna, primeira linha. E para finalizar, 3B mais 4D tem que ser igual a 1. Então tá aí. O último, né? Então, ó, esse aqui igual a esse aqui. E aí nós montamos o que nós chamamos de segundo sistema de equação. Agora, jovens, resta a nós encontrarmos quem é o A e quem é o B. Como que a gente faz essa resolução? Encontrando essas incógnitas. Então vamos resolver o primeiro sistema de equação. Vou copiá-lo aqui. A mais 2C é igual a 1. Depois, 3A mais 4C, tudo isso igual a zero. E aí nós temos esse sisteminha para resolver. Resolver o sistema e encontrar quem é o A e quem é o B. Pessoal, aqui tem duas maneiras de resolver o sistema. Ou a gente faz pelo método de adição, ou a gente faz pelo método de substituição, tá ok? Eu vou fazer pelo método de adição, porque eu julgo ser mais simples neste momento. O que eu irei fazer, jovens? Eu irei multiplicar toda a primeira linha por menos 3. Toda a primeira linha eu irei multiplicar por menos 3. Então vai ficar assim. Menos 3 vezes A, menos 3A. Menos 3 vezes 2C, menos 6C. Atenção, copio igual. Menos 3 vezes 1, menos 3. E a segunda equação não vou mexer. Só vou copiar. Então vai ficar assim. 3A mais 4C, tudo isso igual a zero. E agora nós iremos somar essas duas equações. Então, somando essas duas equações, menos 3A mais 3A é zero. Então você elimina. Atenção. Menos 6C mais 4C é menos 2C. Então aqui, menos 2C. Atenção. Continuando. Menos 3 mais 0, menos 3. Para encontrar o C agora, então vai ficar assim, ó. C é igual, copia o menos 3 e esse menos 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então o C é 3 meios, né? Menos dividido por menos, mais. Então vai ficar 3 sobre 2. Então esse é o valor aí do C, correto? Menos 3 meios. Atenção, agora a gente vai calcular o A. Como que a gente calcula o A, pessoal? A gente volta aqui, ó, ou na primeira equação ou na segunda equação e troca o C por 3 meios. Então vai ficar assim, ó. Atenção, vou copiar a primeira equação, sem multiplicar por 3. Fórmula original, essa primeira equação aqui.
Então vai ficar assim, ó. A mais 2C é igual a 1. Atenção. A mais 2 vezes, atenção, no lugar do C, irei colocar 3 meios. Ó. Tudo isso igual a 1. Atenção. Então vai ficar assim, ó. A mais, pessoal, 2 vezes 3 meios, esse 2, pegar uma caneta diferente, a gente simplifica com esse 2 aqui de baixo. Então vai ficar 3. Então vai ficar 3, que é igual a 1. Atenção. Então vai ficar A é igual a 1. O 3 está somando, passa para o outro lado com o sinal invertido. Então, menos 3. Então, o A é igual a menos 2. Então, esse aí é o valor aí do A. Ok? Então, tá aí o valor do A e o valor do C. Pessoal, agora nós vamos resolver esse sisteminha para encontrar o valor de B e o valor de D, correto? Então, a gente vai calcular o próximo, que é o próximo sisteminha. Então, vamos lá? Atenção. Copiando a segunda equação, então vai ficar B mais 2D é igual a 0. Depois, 3B mais 4D é igual a 1. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Ó. Atenção. Aqui, jovens. Eu irei multiplicar essa primeira equação por menos 3 novamente. Ó. Menos 3 novamente, tá? E aí, a gente vai novamente calcular. Então, vai ficar assim. Menos 3 vezes B, menos 3B. Menos 3 vezes 2, menos 6D. Menos 3 vezes 0 é 0. E a de baixo aqui eu vou copiar. Então vai ficar 3B mais 4D. Tudo isso é igual a 1. Certo? Atenção. Somando. Então vai ficar menos 3B mais 3B. A gente corta. Atenção. Menos 6D mais 4D, menos 2D. 0 mais 1 é 1, né? Então, o D vai ficar assim, ó. D é igual a 1 dividido por menos 2, né? Então, menos 1 meio, né? Vou arrumar o menos aqui direitinho. Então, vai ficar D é igual a menos meio. Então, esse aí é o valor do D. Pessoal, agora eu preciso encontrar o B. Então, eu vou voltar aqui na primeira equação, que está mais facinha, e vou trocar o D por menos meio. Então, copiando a primeira equação, então vai ficar assim, ó, B mais 2D é igual a 0. Então vai ficar assim, ó, B mais 2 vezes, atenção, menos meio, tudo isso igual a 0. Atenção, jovens, esse 2 simplifica com esse 2, então vai ficar menos 1, né?
Aí fica mais com menos, que fica menos, né? Então vai ficar assim, ó. B menos 1 igual a 0. Passo 1 para o outro lado com o sinal trocado, então B igual a 1. Então a resposta, B igual a 1. Pronto. Nós já encontramos o A, o B e o C. Agora nós vamos montar a equação. Então, montando a equação, nós vamos trocar os valores. Quem será a inversa? A inversa será os valores de A, B, C e D, nesta ordem que você colocou. Então, vai ficar assim. Vou até fazer aqui direitinho para vocês entenderem. A matriz inversa vai ser, vou copiar, ó, A, B, C, D. E agora nós vamos trocar os valores que nós encontramos. Então vai ficar A menos 1 será. Então o valor do A. Cadê o valor do A que nós encontramos? Menos 2. Depois o valor do B. 1. Depois, o valor do C, 3 meios. Então, aqui é 3 sobre 2. E para finalizar, o valor do D, menos meio. Então, essa é a matriz inversa dessa matriz 1, 2, 3, 4. Então, essa aí é a matriz inversa aí que nós estamos procurando, certo? Pessoal, dá um print aí na tela, passem para o caderno, ok? Copiem, e aí vocês vão tirar uma foto e me mandar para mim, que eu estou avaliando os cadernos também, tá ok? Pessoal, lição de casa, atenção, lição de casa, você já printou. Eu vou passar um exercício para você fazer aí da apostila. Tá ok? Importantíssimo que você copie todo esse enunciado. Ainda existe, jovens, o segundo método, mas eu não vou ensinar ele nesse momento, tá? Então vou ensinar só o primeiro método, vou dar uma parada aqui para o vídeo não ficar muito extenso, e aí eu irei ensinar para vocês o segundo método nas próximas aulas, tudo bem? Pessoal, eu vou usar aqui um pedacinho da lousa. Acredito que vocês já printaram, né? E aí eu irei aí estar passando os exercícios. Quero que vocês tentem, lutem, para poder fazer os exercícios, tá? Qualquer dúvida aí, nós temos a nossa conferência em videoaula depois, tá? Eu vou passar para vocês, aí vocês entrem online comigo no Zoom e aí eu tiro dúvida com vocês, tá? O segundo método, como eu falei, ficará para os próximos vídeos, para não ficar muito extenso. Então, a atividade de vocês. Então, vocês irão tirar foto, tá? E me entregar. Atenção. Página 28, ok? Página 28. Aí o exercício 1. Página 28, o exercício 1. Eu estou com a apostila de 2019. Mas eu acredito que não muda nada, né? Se mudar alguma coisa, você vai para o exercício 1 lá, dos exercícios propostos, né? Então, ó, exercício propostos. Eu não vou por página, que às vezes dá alguma diferença. Tarefa. Fazer o exercício 1. Aqui está a página 28, tá, pessoal?
Exercício 1. Colocar assim, ó. Exercício proposto. Quando eu for colocar lá no Google, sala de aula, eu ponho a página certa, tá? Exercício proposto. Fazer o exercício 1. Aí você vai obter aí a matriz inversa, aplicando os conhecimentos que eu ensinei para vocês aí. Tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Até mais, um abraço, tamo junto.